Olha só, essa palavra é para você que perdeu tudo. Sim, você que perdeu tudo, Deus vai falar com você agora. O seu desígnio, a chamada que você tem, que Deus tem na tua vida, pode lhe custar tudo. A realidade é essa. Tudo que é importante custa muito caro. A sua salvação, a minha salvação custou muito caro. A Bíblia diz que fomos comprados com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. A realidade é que o desígnio de Jesus custou-lhe a aceitação da sociedade. A Bíblia diz que Cristo veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos o quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus foi rejeitado. A Bíblia diz que a gente não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro, como prata, mas fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas fomos comprados com que? Com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, como de um cordeiro incontaminado. Jesus falou aos seus discípulos que seria custoso segui-lo. A Bíblia diz que Jesus disse aos seus discípulos certa vez: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Foram palavras de Jesus. É custoso. Nosso desígnio, a nossa chamada pode nos custar tudo, pode nos custar muito caro. A Bíblia fala de Moisés, que pela fé, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, antes escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um momento ter um gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, um homem que teve que renunciar a tudo também. O desígnio de Abraão lhe custou também o conforto dos parentes, da sua casa, do seu lar, da sua família. A Bíblia diz que o Senhor olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E pela fé, sendo Abraão chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia receber por herança, saiu sem saber para onde ia. A Bíblia diz que pela fé habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaac, com Jacó, herdeiros da mesma promessa. Não é fácil seguir a Cristo. O desígnio do apóstolo Paulo lhe custou prestígio. A Bíblia diz que Paulo era um homem circuncidado ao 8º dia. Paulo era da linhagem de Israel. Paulo era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei era fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, era um homem irrepreensível.
Mas a Bíblia diz, mas o que para mim era ganho, reputei como perda por amor a Cristo. Reputação, títulos, publicidade. Teve que renunciar tudo para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo também Paulo teve que sacrificar a sua saúde física, a sua saúde emocional. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz, vocês são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, em açoites, prisões, perigos de morte. Recebeu do judeu 5 quarentenas de açoite menos uma. 3 vezes açoitado com varas. Apedrejado. Sofreu naufrágio. Passou uma noite e um dia no abismo. Muitas vezes em perigo de salteadores da nação dele. Perigos de falsos irmãos, trabalho, vigílias, fadigas, fome, sede, jejum, frio, nudez. E a Bíblia diz que além das coisas exteriores ainda oprimia a cada dia o cuidado de cuidar das igrejas do Senhor. Palavras do apóstolo São Paulo. Todos os vencedores em Cristo descobriram o alto custo dos seus desígnios, do seu propósito, da sua chamada. José teve que passar anos de escravidão, acusações mentirosas, isolamento do pai, dos irmãos. Daniel pagou um alto preço, tendo que enfrentar a cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abidênego também. Jó também sofreu por causa do seu desígnio de ser fiel a Deus. Recusou-se a pecar e manteve-se fiel ao Senhor Jesus. Jesus pagou um preço, mas em seguida também ressuscitou e retornou ao lugar glorioso de onde veio. E nós devemos olhar para Jesus, autor, consumador da nossa fé, a qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Existem razões porque os campeões estão dispostos a pagar o preço do seu desígnio. Uma das razões é que o poder de Deus se revela em nós. Quando pagamos o preço, quando renunciamos para ganhar Cristo, o poder de Deus se revela em nós. A Bíblia diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A vida de Jesus manifesta-se em nós e aos outros. A Bíblia diz que trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Uma terceira razão pelos quais os campeões estão dispostos a pagar o preço é que o seu homem interior é renovado pelas adversidades diárias da vida. A Bíblia diz, por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
Uma quarta razão pelos quais os campeões estão dispostos a pagar o preço do seu desígnio, da sua chamada, é que muitas aflições trazem uma recompensa eterna de Deus. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A adversidade passa rápido, mas as recompensas são eternas. A Bíblia diz que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Devemos nos atentar para as coisas que são eternas. A Bíblia diz que nós vamos comparecer perante o trono de Cristo. A Bíblia diz, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausentes, porque todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou seja bem, ou seja o mal. Moisés foi um homem que esperou uma recompensa. A Bíblia diz, então nós também podemos, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Lá em Hebreus 11, 26 é o que a Bíblia diz. Os campeões de Deus estão dispostos a pagar o preço pelo seu desígnio, porque uma coroa está no aguardo. Paulo, no fim da sua trajetória, disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Tem coroa de Deus. Para você que acha que está perdendo tudo aqui na terra, para você que acha que está perdendo a juventude, para que você que acha que o tempo está passando, não está aproveitando a vida, tem coroa. Tem coroa, tem galardão, tem vida eterna com Cristo. O reinado virá depois da adversidade. Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos, é o que a Bíblia diz. Pague o preço, porque você foi escolhido para isso. Mas 2 Timóteo, Paulo vai falar, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. É um privilégio ter sido alistado para a guerra espiritual. A realidade também é que a sua alegria, meu amigo, é garantida até a plenitude do seu desígnio, independentemente do custo. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos pelo fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegres. Existe uma recompensa em tudo que Deus propõe a você, na sua aliança. As suas perdas são temporárias.
A sua restauração, ela é permanente. Lá em Joel capítulo 2 a Bíblia vai dizer: e restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco de forma maravilhosa. O dia do pagamento chegará. Você pode contar com Deus. A Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes ele possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas, 7 filhos, 3 filhas. E a Bíblia diz que em toda a nação não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Tudo em dobro. Seu desígnio pode custar tudo, é verdade. Status social, finanças, saúde, amizades próximas que você construiu por toda uma vida. Mas um dia de recompensa é garantido. Esse dia vai chegar. Vale a pena servir ao Senhor. Um dos maiores pregadores da história teve uma relação extremamente difícil com sua esposa. Ela desprezou o trabalho dele para Deus. Ela ficava muitas vezes na frente das multidões durante a ministração dele, gritando palavrões. Mas ele manteve o seu foco. Recusou-se a retrucá-la. Respondeu somente à sua chamada. Hoje muitos não sabem o nome dela. Enquanto o ministério desse homem tem alcançado milhares de pessoas. Se recuse a desistir. Utilize a paciência como uma arma contra a oposição. Amanhã você vai provar as recompensas por qualquer preço que você está pagando hoje. A Bíblia diz: não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem um avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Deus não vai desapontá-lo. Tudo aquilo que você tem perdido por amor a Cristo vai ter recompensa em dobro para a glória do Senhor Jesus. Recebe esta palavra no nome do Senhor, e que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado a cada dia, a cada hora e a cada instante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém.